Bom dia, gente. Bom dia não, aqui pra mim já é boa tarde, né? Tô morrendo de fome, que eu tô de jejum, que ontem eu decidi comer, tipo, 9h50 da noite, então hoje eu só posso comer 2 horas da tarde, tipo, é 1 hora, nem 1 hora é ainda. Mas enfim, aí eu decidi fazer esse vídeo agora, entendeu? Pro tempo passar mais rápido, pra eu poder comer, porque eu tô morrendo de fome. Então, gente, ó, hoje eu vou falar o seguinte. Se você tem muita dificuldade de emagrecer, tá vendo esse vídeo? Tem alguns exames que eu não conhecia, que eu fui conhecer aqui. Alguns eu já conhecia, já tinha feito lá no Brasil. Mas tem alguns exames que, de repente, você precisa pedir o seu médico aí. A primeira coisa, tipo, todo mundo já sabe, é o hemograma completo. Você precisa saber como tá, né, o seu corpo, seu açúcar, sua glicemia. Você precisa saber como que tá aí a sua questão de colesterol, triglicéridos e etc e tal, porque isso também causa aumento de peso, né? Principalmente no caso de diabetes, diabetes também causa aumento de peso, então você precisa saber. Só que esses exames, eles são super comuns, sabe? Todo mundo já faz. Outro exame que você precisa fazer, que também todo mundo faz, é o exame da tireoide, para saber se você tem algum problema da tireoide. Então, geralmente, os médicos pedem um hormônio comum da tireoide, né, para saber a dosagem e tal, que é o TSH, o T4 e o T3. Mas você precisa pedir também os hormônios anticorpos, né? Não sei se é assim que se chama, tá, gente? Mas são os hormônios para saber se o seu organismo está produzindo anticorpos contra a sua tireoide. Porque se isso estiver acontecendo, pode ser que seus hormônios da tireoide estejam todos normais, entendeu? Aí a pessoa pensa assim, aí o médico vai dizer que você não tem problema de tireoide. Só que se os seus anticorpos não tiverem certinhos, quer dizer que você tem uma outra condição de tireoide e que você precisa tratar, e ela também causa aumento de peso, causa um monte de outras coisas, um monte de sintomas da tireoide, que é o frio excessivo, o cansaço o dia inteiro, né? Cansaço o tempo todo, facilidade de pegar resfriado, facilidade com alergia, né? A pessoa que tem a tireoide acaba tendo o sistema imunológico muito baixo. Então você precisa pedir também, ó, é o anti-TPO, o TRAB, TRAB, né? Parece que é. E o antitireoglobulina. Eu tô lendo aqui, gente, porque esses nomes não são muito fáceis pra mim, não. E aí você pede esses exames também. Outros exames que são importantes fazer é o exame de gordura no fígado. Você pode pedir ele também por exame de sangue, mas é interessante que você faça ultrassom do fígado. Gente, o ultrassom no Brasil não tá caro, mesmo se você não tiver plano, sai tipo em R$100. Então dá pra juntar uns R$100 e fazer uma ultrassom do fígado pra saber se você tá com gordura no fígado ou não. Mesmo porque pode ser que tipo, você tem essa gordura e esteja aumentando o peso por ela, como pode também a gordura no fígado, você não está acima do peso, você tá tipo super magrinho e você ter a gordura no fígado. Então você precisa tipo saber pedir mesmo esse exame, porque ele é importante. A gordura no fígado pode inclusive causar câncer. Então, outra coisa que vocês precisam pedir é, quando pedir o exame de sangue, pedir um exame que dose a sua insulina. Isso eu fiz aí no Brasil. A minha médica aí no Brasil me explicou, ela é ótima, tá, gente? Ela me explicou que quando o seu organismo produz muito. Tipo, quando você ingere muito açúcar, desculpa, você tá ingerindo muito açúcar, o seu organismo começa a soltar insulina para combater esse açúcar. Isso é um processo normal, né? Entra o açúcar, a insulina vai. Quando o seu corpo começa a liberar muita insulina para combater todo o açúcar que você está comendo, lembrando que açúcar não é só açúcar refinado, é todo tipo de carboidrato. Então, sabe, vai soltando essa insulina. E aí o seu pâncreas começa a ficar cansado de produzir a insulina. Aí que tá o problema, porque aí ele para de produzir insulina e a pessoa acaba pegando diabetes. Então, a insulina alta é considerado um pré-diabetes, né? Então, fica atenta para fazer isso aí, porque a insulina, gente, é a maior inimiga para se perder peso. Se ela estiver alta, né? Putz, se ela estiver desregulada, uma macaca aí na sua vida, entendeu? Então, é bom ver essa questão da insulina se ela estiver alta, porque
A insulina alta pode ser também um sintoma de ovário policístico. Então, se você já tem, né, sintomas com relação a... ou já teve ovário policístico ou não, porque não precisa ser só para quem já teve, né, problemas de ovário policístico, você precisa pedir esses exames também. Gente, uma coisa importante é quando você tem um problema de ovário policístico, a sua insulina e a sua testosterona, elas vão estar altas. Então você precisa pedir esses 2 exames para saber se você tem, né, essa questão do ovário policístico e inclusive visitar além da endócrino que você já deve estar indo, você visitar uma médica ginecologista. Então, gente, é isso aí. E outra, os sintomas do ovário policístico são bem parecidos com os sintomas que dá da tireoide, que é tipo crescimento de cabelo no rosto, né, no bigode, na região dos seios, da barriga, né? Então são lugares que normalmente as mulheres não têm pelo. Então quando elas têm, alguma coisa tá errada aí, alguma produção. Pode ser da tireoide, como pode ser do ovário policístico, tá? E como pode ser do hormônio cortisol também. Então você precisa excluir todas essas possibilidades, tá? Para você poder chegar nessa questão da fadiga crônica. Para você saber se você tem fadiga crônica, aí ontem eu cheguei a comentar sobre os exames e hoje eu anotei eles direitinho para vocês poderem fazer, tá? Então você precisa dosar para a questão da fadiga crônica, tá, gente? Estradiol, progesterona, testosterona, DHEA e o cortisol. O cortisol tem que ser o cortisol salivar de 3 amostras, ok? Então não é simplesmente o cortisol salivar da parte da manhã, que foi o que eu fiz no Brasil, tá? Não, da parte da noite, eu fiz o da noite no Brasil. O cortisol salivar, você precisa dosar. São 3 dosagens, de manhã, na hora do almoço, mais ou menos no horário de pico aí, das 2 horas, que é a hora quando a gente passa um pouco de mal. Não, quando a gente fica bem e vai começar a passar mal, e o horário da noite, às 11 horas da noite. Lembrando que para fazer, você tem que colher a sua saliva. Para colher a sua saliva, você tem que estar pelo menos 1 hora sem se alimentar, sem beber água, sem nada, tá? Então, pelo menos 1 hora. O ideal é que você fique umas 3 horas, mas como às vezes é muito difícil acontecer, pelo menos 1 hora. Daí, depois, você tem que ter a relação entre o estradiol e a progesterona, a relação entre a testosterona e o estradiol, a relação entre a testosterona e o cortisol e a relação entre o DHEA e o cortisol. Mais 4 coisas para você pedir aí. Então, no total, só para a questão da fadiga crônica, são 1, 2, 3, 4, 5... São 9 exames de sangue, tá, gente? Para vocês fazerem. E eu fiz outros exames, então quem tem curiosidade para saber, teve outros exames que eu fiz, que foi a dosagem da vitamina D, e que é uma coisa que eu gostaria de comentar, que a vitamina D, quando eu fiz no Brasil, ela deu tipo normal, porque ela tava acima de 35, mas tava assim, tipo, acho que talvez 40, alguma coisa assim. Então ela deu tipo normal, só que aqui tava ainda 39, 38, uma coisa assim. E não tava normal. Mas como assim? Entendeu? E, tipo, no papel tava escrito que acima de 35 era normal. E o médico falou que não estava normal. E aí eu perguntei, questionei essa questão de, tipo, mas não tá acima de 30, de 35? Tá acima, só que não tá normal. Para você ter uma vida normal e estar perdendo peso na sua condição, você precisa estar com pelo menos 100. Aí eu, tipo, pô. Aí eu fiz a suplementação da vitamina D. Outra suplementação que eu fiz foi a suplementação de selênio, mesmo tomando o remédio para tireoide, tá, gente? Eu não deixei, tempo nenhum deixei de tomar o remédio da tireoide. Tô tomando ele normal, direitinho. E nem o médico mandou. Ele só mandou fazer a suplementação com o selênio, que eu tomo de manhã também. Um comprimido. E eu acho que é 55 UI, alguma coisa assim que eu tomo. Outra suplementação que eu tive que fazer foi de vitamina C, que por incrível que pareça estava baixo.
Vitamina C eu suplementei. Eu suplementei ferro porque já estava no meu exame, deu um problema no que eu fiz no Brasil, deu um, eles viram lá, sabe aquelas coisinhas bastosas que tem uns nomes esquisitos que a gente nunca sabe pra que serve? Então, o meu deu um negócio lá e ele falou que era um início de uma anemia. Então eu fiz suplementação de ferro. Aqui, tudo aqui, tá, gente? Nada no Brasil. No Brasil tava tudo normal, tudo bem, tudo ótimo. Então fica atento por isso. Então eu fiz a suplementação de ferro. Eu fiz a suplementação de magnésio. Tô fazendo ainda magnésio, não parei. Toda noite eu preciso tomar magnésio porque o magnésio ajuda a dormir. Então, gente, não importa se você já fez ou não um exame pra saber se tem alguma coisa, porque de magnésio eu nem fiz, o médico logo passou pra eu tomar, entendeu? Então não tem problema nenhum você suplementar, mesmo que esteja bom, né? A vitamina C também não, porque quando o seu organismo tem demais, ele expele, né? Ele não vai ter esse efeito de pote, né? Esse efeito de ficar guardado aí no seu organismo. Então vale a pena. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu fiz ali. Colando ali. Ah, eu tomei cálcio também, tá? Mas o cálcio eu não tô tomando direto, não. Eu tomei por um tempo, já parou, já não tô mais tomando cálcio. Zinco também tô tomando. Então, a cola é tenso, né? E vitamina A e vitamina E. Eu acho que eu já falei da vitamina E, mas enfim, vitamina A e E. E outras suplementações que eu tô tomando, que é o Testo Booster, que é um booster de testosterona natural, né? O DHEA, né? Que precisa dessa reposição. A L-carnitina, que eu tenho tomado também. E acho que só. Ah, e eu tenho tomado também um Burnet para poder ser termogênico, tá? Então, assim, eu tenho... Aí, com relação aos resultados, eu tenho visto resultado? Tenho visto resultado. E vou até fazer um outro vídeo com relação a isso, quais foram os resultados que eu comecei até depois que eu comecei o tratamento aqui, pra vocês terem uma noção, tá? Eu vou comentar também as coisas que eu já tomei na minha vida que não deram resultado quando eu tava tomando aí no Brasil. Então, de repente, alguém tá passando por esse problema, tá meio sem saber pra onde ir, e esse vídeo vai ficar aí pra eternidade, pra alguém poder, de repente, pesquisar, cair de paraquedas aí no canal e já ter uma noção do que pedir, né? Já que a gente tem uma carência muito grande de bons profissionais no Brasil. Não foi meu caso, eu encontrei ótimos profissionais no Brasil, só que aqui na Alemanha realmente o nível é diferente porque eles morrem de medo de ser processados. Então, tudo isso que eu vi aqui não foi um médico só que me falou, são geralmente 3 médicos, eles vão passando um por outro, e é justamente por isso que eu ainda não tenho o diagnóstico certo do que eu tenho, tá? Eles estão... eu não sei se eu entendi direito, mas parece que eles estão excluindo outras possibilidades, fazendo essas coisas com vitamina e tal. Tipo como se... depois, tendo lido na internet, eu entendi que a fadiga adrenal ela é uma doença muito subjetiva, né? Ela não é uma doença tipo que você fale, você tá com fadiga crônica. Entendeu? Não tem como fazer isso. Então, assim, se exclui outras possibilidades. E eu acredito que seja isso que eles estão fazendo pra tentar ver se vai ter resultado. E eu tô tendo resultado, tá, gente? Tô tendo resultado. Então, depois eu vou... Próximo vídeo vai ser sobre essa questão dos meus resultados, como que eu consegui, como que foi essa flutuação de resultados assim que eu cheguei aqui na Alemanha, porque eu tive flutuação também. Então, qualquer dúvida que eu puder ajudar, entendeu? Se alguém precisar, pode me mandar uma mensagem aí que eu tento ajudar com o que for possível, embora eu não saiba muito, tá bom? Tchauzinho.